dignos membros da mesa diretora deste congresso, queridos amigos que estarão encarregados das atividades durante os próximos dias, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, aqueles que nos acompanham através da internet, nossos votos cordiais de muita paz. O iluminismo francês, no século XVIII, logrou a culminância com a queda da Bastilha, a 14 de julho de 1789. A Revolução Francesa, que se iniciara praticamente no Café de Paris, tinha no seu bojo o objetivo de libertar a França da casa dos Bourbons e de inscrever nas páginas serenas da justiça os ideais da humanidade, através da liberdade, da igualdade, da fraternidade. E por esse movimento revolucionário foram inscritos os direitos do homem por volta de 1792. Logo depois, derivados pelo fanatismo, pelo absurdo, nas noites e dias sangrentos do período do terror. Mas logo de imediato, uma voz da Córcega levantou-se e as tropas napoleônicas assentaram seus arraiais em Paris a partir de 1802. Nessa oportunidade, o grande Corso assinou a segunda concordata entre a França e a Santa Sé, no Vaticano, para poder impor o regime totalitário que se iria desenhar, iniciando-se a era inolvidável dos Bonapartes. No dia 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, enquanto 200 vozes entoavam a música preparada para aquele evento especial, Napoleão Bonaparte e Josefina, colocados no estrado central, preparavam-se para ser coroado pelo Papa Pio VII, quando as vozes, parecendo inspiradas pelo mundo transcendente, atingiram a culminância na sua volúpia da música especial, programada para aquele momento único, pompa e circunstância. O Papa se ergue, carregando sob uma almofada de veludo a coroa e repetindo a cena que havia sido consagrada no passado a outro grande imperador em Frankfurt. Napoleão se ergue e, quebrando o protocolo, toma a coroa do Papa e autocinge-se para demonstrar publicamente a sua rebelião aos impositivos dogmáticos que chegavam de Roma. Ato contínuo, coroa Josefina como imperatriz e, de imediato, quando retorna ao palácio de Le Tuileries, manda encarcerar o Papa para demonstrar que a França estaria livre das imposições dogmáticas. Nesse período, o ano de 2004 que se extingue, a Terra estava recebendo no seu seio, ainda em trevas, o espírito de Escol, de Léon Hippolyte Denis Rivail, na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro, 2 meses antes da consagração do imperador. É nesse período de turbulência que o jovem Denis Rivail
irá preparar-se numa família católica para desempenhar a tarefa gigantesca de missionário, programador da era nova para a humanidade do porvir. Levado por sua mãe à cidade de Yverdun, onde Henrique Pestalozzi estava inaugurando as técnicas pedagógicas da Escola Nova, o menino, de origem francesa, irá fascinar-se pela trilogia pestalozziana: trabalho, solidariedade e perseverança. A obra de educação é, sobretudo, uma obra de trabalho cuidadoso, contínuo, de abnegação, no qual a perseverança faz-se indispensável para que sejam colocadas na mente do educando as ideias libertadoras e grandiosas que formam o caráter saudável e constrói o cidadão legítimo. Mas, ao mesmo tempo, é a solidariedade entre mestre e aluno, entre cidadãos, que formará o laço, o elan, que deve unir todas as criaturas na imensa família universal. Ao terminar o seu curso, o jovem Denis Arrivaio volve a Paris e dá início à sua obra de educação, porque desde cedo ele sabia que a educação é o veículo hábil para construir uma sociedade feliz. Mais tarde, ele terá a oportunidade de considerar, na questão 685A do Livro dos Espíritos, a resposta das entidades venerandas a respeito do dever dos jovens para com os idosos, dos filhos para com os pais, o mistério da educação, a tarefa grandiosa que está reservada à educação, mas não a essa educação que se adquire através dos livros, mas a educação moral, aquela que tem a ver com todas as necessidades da criatura humana, porque a educação é a maior adversária da crueldade e da ignorância. Quando é chamado para reflexionar em torno da realidade transcendental da vida, aferrado à doutrina positivista, que lhe deslumbrava a alma por constituir-se a religião da humanidade. A promessa feita por Auguste Comte de propor à criatura humana uma ética de comportamento saudável, libertando-se das tradições dogmáticas, por considerá-las ultramontanas e perturbadoras, Comte havia estabelecido na sua escola positivista que se existe vida depois da vida, isto é secundário. É importante que a criatura, durante a sua vida, realize os mistérios sacrossantos da dignidade, do dever, do respeito e da solidariedade. E se não existe vida depois da vida, terá valido a pena uma existência calcada nos deveres que constroem o verdadeiro cidadão, a criatura plenamente feliz. E os ideais de Auguste Comte sensibilizaram a humanidade de tal forma que, por ocasião da proclamação da República Brasileira, 3 palavras positivistas foram elegidas como ideal do pavilhão nacional: ordem e progresso. Então o professor Denis Arrivaio, à medida em que se permitia penetrar no mundo da transcendência para compreender a vida, deu-se conta
que somente a caridade poderia realizar o ideal de enobrecimento humano nesse processo superior da individuação, do estado luminoso, da iluminação interior, da plenitude do reino dos céus na sua vida íntima. E por isso, educador emérito Allan Kardec, pseudônimo de que se utiliza para iniciar uma vida nova, irá estabelecer também uma tríade, para que a doutrina espírita possa encontrar ressonância na sociedade, que é o trabalho, a solidariedade e a tolerância, substituindo a palavra perseverança do seu mestre pela tolerância que deve viger entre as criaturas, de se suportarem, de dar o direito a cada um de ser como é, e assim impor-se o dever de ser cada dia melhor do que na véspera, e sempre melhor no dia seguinte, lutando infatigavelmente contra as suas imperfeições. A solidariedade, entretanto, apresentada nos dias modernos, ainda permanece como elan mágico para poder unir as criaturas humanas que se abracem fraternalmente, dando direito à liberdade de conduta, o direito de ir e vir, o direito de pensar, mas também a alta responsabilidade de assumir as consequências do seu comportamento mental, social e de relacionamentos humanos. Dessa maneira, a solidariedade apresenta-se-nos como sendo essa ponte mágica para a fraternidade legítima e certamente um dos caminhos mais curtos para a vigência do amor. Permito-me a liberdade de reportar-me a um fato histórico, narrado ao sabor da minha própria emotividade, que se encontra numa obra clássica da literatura francesa, escrita no após-guerra, por um notável sacerdote de uma das igrejas mais famosas da época, não vinculada à ortodoxia católica. Desejo referir-me ao grande pastor holandês, Pierre Van Passen, que depois de haver peregrinado nos tumultuosos dias da guerra, veio residir em Paris, aos primeiros momentos das claridades da paz. E aqui sintetiza suas experiências numa obra notável, a qual intitula como Estes Dias Tumultuosos. Evocando Pierre Van Passen, nestes também dias tumultuosos, desejamos recordar uma personalidade que o comoveu, despertando nele o sentimento sublime da solidariedade, dentro dos padrões estreitos da sua visão religiosa. Narra Van Passen que era seu hábito logo depois dos dias da paz, retornar de Paris à grande banlieue, ao subúrbio, para poder refazer-se, a fim de que no dia seguinte continuasse com as suas atividades de solidariedade humana. Sempre saltava na estação terminal do metrô, carregando peças de vestuário que lhe eram oferecidas pelas pessoas que já não as utilizavam, e que ele recondicionava para a distribuição de todos aqueles que eram os miseráveis leclouchards de Paris. Era seu hábito ser um dos últimos passageiros, mas naquele mês de dezembro, especialmente frio, porque nevava, o que não é habitual na capital da França, ele saltara numa noite de tempestade, especialmente cansado e algo desesperançado em relação às criaturas humanas.
Trazia nas mãos um volume, que eram as roupas que ele havia deixado na igreja, para que ele as recompusesse e as oferecesse aos mais necessitados. Repentinamente, no imenso silêncio da estação terminal, ele percebeu que estava sendo seguido. E como eram dias tumultuosos, cheios de perigos, em que os veteranos retornaram, e muitos deles adotaram atitudes criminosas, acostumados que estavam a matar, foi tomado por uma impressão estranha. E à medida em que caminhava naquela semi-obscuridade, porque a eletricidade ainda não havia retornado totalmente, ele voltou-se abruptamente para trás e percebeu o vulto, uma sombra na sombra, que se escondia de coluna em coluna, parecendo seguido de uma maneira muito desagradável. Deteve-se e, chamando aquele ser soturno, perguntou-lhe o que desejava. O ser aproximou-se com uma forma estranha, porque era uma personalidade caracterizada por uma deformidade orgânica muito especial. A cabeça bamboleava sobre os ombros estreitos e uma corcunda que o fazia colocar as mãos abaixo dos joelhos, enquanto carregava uma perna com dificuldade, ostensivamente manquejando. Aquele ser aparentemente abjeto deteve-se na claridade frouxa de uma lâmpada que derramava suave luz, e ele pôde ver naquele semblante marcado pelo sofrimento 2 olhos que compararia aos do seu cão São Bernardo pela pureza e pela ingenuidade. Então ele olhou para aquele homem estranho, aquela personalidade deformada, e teve um nó na garganta de emoção. Então, o estranho disse-lhe: doutor, não se perturbe. Eu estou acompanhando o doutor faz algumas noites, mas eu tinha medo de aproximar-me por causa do meu aspecto. As pessoas gargalham, apedrejam-me, zombam de mim. E eu tinha receio que o doutor tivesse a mesma compostura para comigo, mas eu gostaria de ajudá-lo. O doutor deixa-me levar o seu embrulho. E automaticamente, disse Pierre Van Passen, eu lhe passei o volume. E ele disse: pois é, doutor, eu não sou um vagabundo, nem mendigo. Eu trabalho para viver, eu faço favores e as pessoas recompensam-me. Eu desejava conhecer o doutor de perto. Olhei-o e disse: vamos andando. Ele, cocheando, foi atrás de mim, como um cão obediente ao seu amo. E quando descemos a escadaria, eu peguei uma carruagem a animá-lo, que naqueles dias difíceis em que a gasolina estava sendo liberada a pouco e pouco, aguardava-me sempre para levar até a minha casa. Sorri para ele e disse: ponto final. Muito obrigado, doutor. Mas ele me inspirou tanta ternura, que no momento quando abri a porta e me ia adentrando, perguntei-lhe: onde você mora? Na Rua do Bebedouro Velho, número 13, segunda porta à esquerda. E o seu nome? Ugolé. Oh, Ugolé, você gostaria de uma carona? Eu vou na direção da Rua do Bebedouro Velho e poderei levá-lo. Oh, doutor, já que o senhor insiste, eu aceito a carona. E lépido ele trepou no degrau, assentou-se e encostou-se no outro lado, no vidro bisotado, por onde a neve caía como sendo lágrimas petrificadas e brancas dos anjos chorando no céu azul de turquesa dos arredores de Paris. Dei o sinal e podia ver os cascos dos animais batendo nas pedras negras e úmidas, até quando passamos defronte da imensa catedral, e o Golã
limpando o cristal bisotado com a mão, disse: doutor, o senhor acredita em Notre-Dame de la Consolação? Oh, sim. Eu sou cristão. Ah, doutor, o meu encontro com o senhor não é casual. É que eu tenho necessidade de fazer um pedido a Notre-Dame de la Consolação, mas eu não sei ler. Eu não sei escrever. E como o doutor certamente o sabe, eu queria pedir-lhe um grande favor. E ele abaixou-se contemplando o dedo pétreo da torre apontando os céus, que terminavam cuspindo neve na terra. A carruagem prosseguia e eu percebi que era quase uma criança, apesar dos maus tratos e da aparência desgastada. Doutor, é o seguinte, está fazendo tanto frio. E eu não tenho sapatos. Eu uso esses tamancos holandeses, por sinal da sua pátria, porque eu soube que o doutor é holandês. E estão muito gastos. Olhei para os pés de Ugolã, que de fato eram 2 pedaços de madeira enrolados em trapos. Eu gostaria de fazer uma carta a Notre-Dame de la Consolação, porque dizem que, na noite de Natal, Nossa Senhora da Consolação visita as crianças órfãs, pobres e miseráveis, e embora eu pareça um adulto... Ah, doutor, eu tenho só 14 anos. Foi uma surpresa para mim. Eu queria pedir a Nossa Senhora que, na noite em que comemoro o nascimento do seu filho, ela me oferecesse um par de calçados para diminuir o frio que eu sinto nos pés. Será que o senhor faz a carta? E que ela me atende porque eu sou desconhecido? Oh, com certeza, Golã. Eu irei fazer a carta, colocarei o seu endereço e tenho certeza absoluta que Notre-Dame de la Consolação lhe trará na noite de Natal um par de calçados. Mas ela deseja saber o número do seu pé. Ah, doutor, é interessante. Todo mundo tem os pés, um maior do que outro, não é verdade? Dizem. Eu sou ao contrário. Eu tenho um pé menor do que o outro. Então os meus sapatos são 40, o pé esquerdo. 41 o pé direito, porque é o pé que eu claudico. Não sei, ele é um pouco maior. Será que Nossa Senhora me dará esse par de sapatos? Eu imaginei que teria que comprar 2 pares para atender o 40 e o 41. Doutor, tem um detalhe. Já que Nossa Senhora me vai dar o par de sapatos, seria ideal se ela me pudesse dar marrom e branco. Eu nunca tive. E o sonho da minha vida é possuir um par de sapatos marrom e branco. Com certeza o Golã. Mas vamos anotar o endereço, Rua do Bebedouro Velho, número 13, doutor. Segunda porta à esquerda, do segundo andar. Não há problemas, Golã. Tenha certeza que Notre-Dame, na noite de Natal, estará com você e irá atendê-lo com carinho. Quando nós passamos pela Rua do Bebedouro Velho, eu ia mandar parar e disse: não, doutor, eu gostaria de ir um pouco adiante, eu quero ter o prazer de deixá-lo em casa. Eu voltarei a pé. Estou acostumado, doutor, com esse frio. Eu tenho que caminhar, porque lá no meu quarto o agasalho não é assim tão confortável e não há lareira. Bem, chegamos até a minha casa, e quando eu ia pedir ao cocheiro que levasse a sua, eu saltei. E somente por gentileza eu perguntei: o Golã, você gostaria de saltar? Ah, doutor, já que o senhor insiste, eu saltarei sim. E saltou, descemos ao porão, eu acendi a lareira, e olhando para ele, que me parecia muito pálido, eu perguntei: o Golã, você já fez alguma refeição? Havia passado da meia-noite. Ele disse: não, doutor, eu estou de dieta forçada, faz 3 dias que eu não me alimento, mas eu já estou mais ou menos acostumado. Então você aceitaria um copo de leite quente com pão e queijo? Ah, doutor, já que o senhor insiste, eu aceitarei. Acendi a lareira, aqueci o leite, cortei pão da aldeia, e queijo fresco que eu tinha trazido de Paris à véspera, fresco porque tinha apenas 40 horas.
Então eu coloquei ali, preparei-me, e ele ficou olhando para o repasto e perguntou-me: doutor, o senhor não vem? Não, Goulart, eu já ciei em Paris, mas se você me permite, eu vou buscar o meu cachimbo para nós conversarmos. Era um dos meus hábitos. Subi ao primeiro andar, peguei o cachimbo, desci, e quando eu cheguei, estava o homem deformado contemplando o repasto, sem tocá-lo. O Goulart: doutor, eu sou pobre, mas sou educado. Eu não irei alimentar-me sem a presença do doutor. E então devorou com celeridade aquele repasto que eu colocara diante da sua vista. Mas só por gentileza eu perguntei: aceita mais o Goulart? Já que o doutor insiste. E ele aceitou a segunda ração e a terceira. E ficamos olhando-nos. Eu não sabia se oferecia mais uma. E ele também não sabia se agradecia. Mas eu então perguntei agora com a voz diminuída: o Goulart aceitaria? Doutor, o senhor insiste tanto que eu fico constrangido. Mas é que eu não tenho comido há tempos. Então eu gostaria de comer de véspera para o que vai acontecer amanhã. Então eu coloquei a quarta ração. E ele se alimentou. Alimentou-se, ergueu-se, aproximou-se da lareira, aqueceu as mãos e inopinadamente virou-se para mim e perguntou: doutor, eu sei que o senhor tem um gramofone. Será que o senhor poderia colocar aquele disco nas asas de uma canção de Mendelssohn? O Goulart: como você sabe que esta é a minha música preferida? Doutor, eu sei de tanta coisa. É que na Rua do Bebedouro Velho, onde eu moro, tem muitas mulheres italianas. E o senhor sabe como são os italianos? As mulheres estão sempre grávidas. E elas não permitem que eu chegue cedo, para que não olhe a minha deformidade, para evitar que seus filhos nasçam como eu, monstruosos. E eu tenho que sair muito cedo e levantar-me e deitar-me muito tarde. E o senhor sabe como é. E muitas vezes o frio leva-me a correr. E eu passei por aqui há uma semana. E então eu ouvi a música que saía pela fresta da janela, com um pouco de claridade, até o passeio. Era uma música suave, que me embalou a alma. Eu fui ali, voltei. Enquanto a música tocava, no dia seguinte eu fui a Paris. Cheguei a uma casa de música e perguntei a uma vendeusa: por acaso, você tem aqui esse disco? E comecei a trautear a música sublime. E ela disse: meu Deus, um Frankenstein com alma de poeta. Essa música chama-se Nas Asas de uma Canção de Mendelssohn. Você deseja comprar o disco? Não, eu não tenho sequer eletrola. Mas eu gostaria tanto de a ouvir sem pagar. Ela me olhou demoradamente, levou-me a uma cabine de som, disse: fique aí o tempo que quiser, e colocou o disco. Essa música parece que me leva ao infinito, nas asas de uma canção. Eu queria pedir ao doutor para que encerremos esta noite nossa com a música de Mendelssohn. Eu cheguei ao meu aparelho e coloquei a melodia. Ele encostou-se à coluna e eu vi grossas lágrimas rolarem pelos seus olhos de criança enternecida. Mas ele saiu. Eu sequer tive tempo de nada. E no dia seguinte, quando eu voltava de Paris carregando o meu volume de roupas velhas, anelei para que ele saísse de um momento ou outro de uma das colunas, onde normalmente se escondia. E de fato, o Goulart aparece e faz: doutor, por favor, dê-me um embrulho, porque assim o senhor me retribui com uma outra ração de alimento. Ficamos amigos. O Goulart passou a ser parte da minha vida de homem solitário. E eu convidei-o para que viesse uma semana antes do Natal à minha casa, um domingo, passar o dia. E também convidei-o para que fosse o meu hóspede no dia de Natal. Porque à véspera, à meia-noite, depois que eu terminasse o culto na igreja, eu iria colocar o presente de Notre-Dame de la Consolação em sua cama.
E eu aguardaria no dia imediato para nos alimentarmos do pato de Natal, que eu preparo de maneira especial. Naquele domingo, o Golhã veio. Estava com o seu tamanco envolto em trapos, mas ele vestia uma roupa que o paletó era bem maior do que ele. E a calça constituindo uma figura estranha, algo trágica, que ostentava uma cabeça terna e olhos fascinantes. Eu comecei a preparar o repasto, coloquei no gramofone, nas asas de uma canção. Ele encostou-se à coluna e ficou contemplando as minhas violetas dos Alpes no pequeno jardim de inverno, que eu sempre tive ao lado da minha lareira. Subitamente ele tossiu. E novamente, e eu percebi um filete de sangue que ele escorria pelo canto da boca. Fiquei assustado. Aproximei-me, abracei-o e tentei auscultar-lhe o pulmão. Lá estava a caverna do bacilo de Koch. Podia perceber o ruído especial da tuberculose pulmonar, essa pandemia que devorava milhões de vidas em todo o mundo à época. Então, assustado, disse: o Golhã, você não está bem. Ele limpou o sangue na manga da camisa e do paletó e disse: não, doutor, é uma gripe. Bem, talvez não seja apenas gripe, porque eu tenho isso desde há muito tempo. Mas o Golhã, amanhã eu vou levá-lo ao médico. Não, doutor, não se preocupe. Sempre que chega o inverno, eu, ao entardecer, tenho uma febrícula. E ao amanhecer também tenho sudorese abundante, o corpo me dói. Mas é bronquite, doutor. Eu até tomo chá de uma planta que dá na rua, perto da minha casa. O Golhã, meu filho. Afastei-me e disse-lhe o Golhã: eu lhe quero fazer uma proposta. Eu sou um homem solitário. Você aceitaria ser meu filho adotivo? Eu tenho bons relacionamentos na corte do 8º arrondissement de Paris. Nesse bairro onde está a minha igreja, eu tenho amigos muito queridos e principalmente autoridades. Eu poderei adotá-lo como filho. Você tem 14 anos. Eu sou um homem de 55 anos, o Golhã. Será tão bom para mim ter a sua companhia. Ele me olhou, os olhos lacrimejaram e ele disse numa voz roufanha: não posso, doutor. Eu não posso. Mas o Golhã, será que eu não sou... Não, doutor. Não é isso. É que eu tenho uma irmã, doutor. Mas eu adotaria a sua irmã também. Não, doutor. Não é assim tão fácil. Eu nasci na Normandia, a mais bela região da França, por onde os aliados entraram para salvar a Europa. Eu sou normando, doutor. Normando como grandes vultos da história da França. Eu sou filho de uma família muito feliz. Marie e eu constituíamos uma família com meus pais. Mamãe era um anjo que nos vitalizava aos 3. Nós fomos crescendo nesse ambiente de ternura de uma cidade do interior, uma aldeia perto da praia. Mas um dia, doutor, mamãe morreu de pneumonia. Eu até gostei de perguntar ao senhor que entende do Evangelho: por que Deus mata as mães e deixa as crianças órfãs? A semelhança de uma ave-mãe que voa e deixa no ninho os seus filhotinhos para serem devorados pelos gaviões, sem poder defendê-los, sem que tenham asas para voar, e que podem cair. Por quê, doutor? E eu, acostumado aos dogmas, olhei para ele e disse: porque é da sua vontade. Vontade perversa, não, doutor. Porque arrebatar as mães. Papai a amava em demasia e não suportou a ausência. Pouco tempo depois deu para beber, abandonou o trabalho, tornou-se ocioso e pôs-nos na rua, Marie e a mim, para esmolearmos.
E quando voltávamos com uma pequena coleta, ele nos surrava. Foi numa noite terrível, de inverno como neste ano, que eu não consegui quase nada. Ele estava embriagado e chutou-me. Eu bati com as costas numa quina da parede, senti uma dor terrível. E então me levaram para uma casa, de onde a misericórdia fugiu envergonhada. E ali eu fiquei. E Marie, que é linda, doutor. Ela é mais velha do que eu, 2 anos. Mas ninguém diz. Tem os cabelos negros que descem como se fosse a pluma de uma graúna. Tem os olhos vivazes. Então Marie um dia me foi visitar e disse, fujamos daqui. Ele nos vai matar. Vamos a Paris, Ugolin. O trem de terça-feira. O trem de gado que nos leva à estação de leste. Trem que os mendigos tomam. Fujamos. E então, apoiado um bastão, deixei a casa sem misericórdia e viajamos a Paris. Chegamos a Paris. A cidade grandiosa nos recebeu com chuvas, como se o céu chorasse a desgraça dos miseráveis. E como não tínhamos onde ficar, fomos dormir com outros, embaixo das pontes, bem próxima a Rive Gauche, Saint-Michel, onde naturalmente os clochards, os miseráveis, recebem mais solidariedade. Ali eu fui piorando, por causa da umidade, do frio. Mas Marie conseguiu um trabalho. Ela conseguiu um lugar numa joalheria. E de imediato internou-me numa clínica de traumatologia e de ortopedia de origem suíça, para ver se eu teria jeito de corrigir o que se havia partido nas minhas costas. Todo sábado, Marie chegava como uma flor delicada e pagava a próxima semana. Eu comecei a ter diminuídas as dores. Eu fui colocado no colete de aço para poder ver se recuperava a coluna, que estava com algumas vértebras quebradas. Mas 2 meses depois, numa tarde de sábado, ela veio, antes não tivesse vindo. Ela veio correndo de pés descalços, desgrenhada. Atirou-se de joelhos diante da minha cama e disse, Ugolin, aí vem eles, os gendarmes. A polícia vem atrás de mim, eu sou inocente, Ugolin, eu sou inocente. Então, chegaram 2 animais vestidos de gente e arrastaram a minha irmã. Eu ouvi os seus gritos no corredor, até que a sua voz desapareceu nos jardins do hospital. Madre Genoveva, naquela tarde chegou ao meu leito. Estava tão comovida. Eu podia ver nela o olhar da caridade. Ela disse, Ugolin, infelizmente, meu filho, você não pode ficar aqui. A clínica é uma clínica de experiências científicas. E eu trabalho de graça, eu e as minhas irmãs, para poder diminuir as dores morais dos pacientes. Mas a clínica exige estipêndios muito altos, os médicos são muito bem remunerados, todos eles que aqui trabalham. Então, Golê, eu tenho uma tarefa difícil. Irmã, não se preocupe. Madre, pode tirar o colete. Ela desatou o colete chorando. Passou a mão na minha cabeça, olhou-me nos olhos e disse, meu Golã, sua irmã é inocente. Ela estava trabalhando numa joalheria, não é verdade? E naturalmente, o proprietário, diante de uma jovem tão bela, desejou seduzi-la, atirá-la na prostituição, e ela negou-se. E ele se vinga, denunciando-a como ladra. E como os infelizes nunca têm razão, com toda certeza, ela irá para o cárcere. Ela está presa. E o julgamento dela será dentro de 2 semanas. Em determinado bairro. Eu olhei para a madre, beijei-lhe as mãos. E ela deu-me um bastão para poder me apoiar. 2 semanas depois, eu estava no tribunal que julgava aquelas causas locais.
E à frente estavam desses velhos depravados, pitando, diante de um tribunal de injustiça, em que o meritíssimo juiz também fumava. E ali desfilavam as misérias da nossa sociedade suburbana. Quando Marie foi trazida, olhei-a, não era minha irmã. Em 2 semanas, ela se havia modificado tanto. Vestia uma roupa negra, estava pálida, envelhecida. Eu, então, quando ela passou, eu sorri e disse: Marie, não sou Marie. Fui levado ao banco dos réus. E então a acusação foi inclemente, depravada. Traiu o seu amo e patrão, que ele dava o pão diário, enquanto o cínico pitava no tribunal. Porque os poderosos têm direito a tudo. Se fosse um pobre, seria expulso. Mas não ele, que era proprietário de uma grande joalheria no coração da cidade. E foi colocado como defesa um desses estudantes de advocacia que sequer sabia o nome da sua cliente, que arengou qualquer coisa, o juiz ouviu indiferente e bateu o martelo. 2 anos de prisão na conciergerie. A prisão de mulheres, onde esteve Maria Antonieta. E então eu vi minha irmã sair. E não tendo onde morar, eu fui para as pontes do Sena. 2 anos depois, como demora o tempo do sofrimento quando se espera. Eu soube que ela seria libertada, e passando nos jardins do Louvre, eu tomei de algumas flores, roubei-as, e fiquei à porta de la conciergerie para esperar Marie sair de dentro do presídio, onde eram proibidas visitas. Ela saiu por detrás da porta de bronze, mas não era minha irmã. Era uma mulher perversa. Eu me aproximei e disse: Marie, fora. Marie morreu aí dentro. Foi assassinada. Eu não tenho nome. Marie. Eu sou o Golin, eu sei. Mas eu não sou Marie. A sociedade não quis a jovem digna, terá meretriz. E eu saberei vingar-me, adquirindo as enfermidades mais perversas para destruir os meus destruidores. À frente estava um homem de cabelo lambuzado de brilhantina, cínico, proxeneta, que a recebeu com um beijo, colocou na carruagem e eu fui correndo atrás, claudicando até a carruagem desaparecer, ali mesmo em Saint-Michel, perto de la conciergerie. Então eu soube que o comércio da carne tinha suas regras. Primeiro, a pessoa era operada, a mulher, para não sentir prazer, para não conceber. Depois era treinada para explorar o máximo. Depois, no caso de Marie, que era virgem, era leiloada. E então minha irmã foi para um hotel de luxo. E eu soube. Então eu pedi que ele fizesse um bilhete dizendo que ela chegasse à janela para eu dar-lhe um adeus. E quando ela apareceu, parecia uma deusa grega de peignoir. E eu lá embaixo lhe acenei adeus, era tão bela minha irmã. E ela disse assim: vai embora. Marie morreu, Golin. Vai embora. E foi levada. Por um tempo, ela esteve em grandes hotéis. Depois ela passou para uma pensão. Depois ela foi para uma outra casa. E agora ela vive na Rue des Frères. Porque a escada do vício não tem último degrau. Sempre se desce mais. E a queda dos infelizes nunca encontra o chão. Sempre vai para o abismo. Eu não posso, doutor. Eu amo Marie. E de vez em quando eu passo por lá somente para vê-la, besuntada de óleo, vendendo o corpo, que já não vale quase nada. Ela está como eu, com essa mesma tosse, e disfarça a palidez com o ruja, com as tintas da face. Perdoe-me, doutor. O Golin, você também não me conhece.
Eu nasci na Holanda, Golan, como já você percebeu. E me tornei pastor. Eu me tornei pastor de uma igreja renovada. Eu sou de ascendentes judeus. Quando os nazistas invadiram a Holanda, eu fugi com a minha família para a Inglaterra. Éramos minha mulher, um filho varão, 2 meninas e eu. Meu filho estava com 20 anos. E fomos recebidos por Sua Majestade Britânica com todo o calor e ternura. A congregação a que eu pertencia deu-me uma igreja onde poderia oficiar. E todos eles me arranjaram uma casa nos arredores de Londres. Mas a guerra é tão perversa. E à medida que os dias se passavam, todos os cidadãos britânicos deveriam defender Sua Majestade. E, ademais, defender o mundo da senha nazista, fascista, do terror. E o meu filho foi convocado. Partiu para a guerra. Em 1944, eu recebi a notícia de que meu filho morreu. Sua Majestade, o rei Jorge VI, mandou-me um telegrama com os objetos de uso de meu filho e a carta que ele me estava fazendo quando um petardo atingiu-lhe o cérebro, arrebentando-lhe antes o crânio. Ele havia escrito: papai, por que nos temos que matar? Até antes, aquele que está do outro lado da linha era meu colega. Estudávamos na mesma universidade, pertencíamos a nações diferentes, mas éramos amigos. Agora eu tenho que o matar, porque senão ele me mata. Eu tenho medo, papai. Eu tenho medo, todos nós estamos com medo. Chove. E eu estou orando: Pai nosso, que estais nos céus. Mas não terminou. A carta estava manchada de lama e de sangue. Uma bomba caiu próxima e um petardo atingiu-lhe o crânio e matou meu filho. Eu então perguntei a Deus: por quê? Por que existe a guerra? Por que um fanático levanta-se e ceifa milhões de vidas ante o estado de inércia da humanidade em geral? Mas me acostumei. E no ano de 1945, quando von Braun criou as célebres bombas voadoras, que eram atiradas da Alemanha sobre a ilha, especialmente sobre Londres, e a devastava, certa madrugada eu voltava para casa. Quando escutei o sibilar no ar, ergui a cabeça e vi uma bomba, atirei-me no chão, e ela caiu sobre minha casa e matou minha mulher, as minhas 2 filhas. Então eu fiquei sem ninguém. Acabou a guerra. A Inglaterra era minha recordação. Eu resolvi vir servir a Deus em Paris. Eu não tenho ninguém. Ninguém. Você não gostaria de ser meu filho, Golan? Porque somos 2 solitários e eu traria Marie. Faríamos um tratamento médico, psicológico. Eu vou pensar, doutor. Deixe chegar o Natal. E o Golan saiu correndo entre lágrimas. Dia 25 de dezembro, daquele longínquo 1945. Fazia frio. Era o dia santo do Natal. Eu estava me preparando para receber o Golan e ter a notícia de que ele aceitaria ser meu filho. Já havia preparado o prato de Natal. Mas como tenho o hábito de usar o cachimbo, eu resolvi ir à tabacaria de Pierre para poder adquirir o tabaco para o meu vício. E quando cheguei, 10 horas da manhã, Pierre descia a porta de metal e disse: não vendemos mais nada, doutor. Está tudo suspenso. Mas como não? Não, doutor. O abade de La Roudère decretou que qualquer um de nós que se mova fora do sentimento religioso comete pecado mortal. O senhor não soube, doutor? Aquele monstro, quer dizer, aquele indivíduo que o doutor bota dentro de casa, ele morreu. Morreu. Ele vai ser velado na igreja.
mas eu não sei exatamente. O senhor pode informar-se do abade. Eu corri, atravessei a praça imensa, adentrei-me na catedral de Notre-Dame. Adentrei-me e vi o abade, um homem de 70 anos, caminhando de um lado para o outro com as mãos para trás. Era um homem venerando. Então eu me aproximei com respeito e disse-lhe: abade, eu sou o doutor Pierre Van Passe. Eu pertenço à congregação tal. Eu soube que o meu amigo, o filho meu, o Golem, morreu. Eu gostaria de saber. Mas o Golem não tinha amigos, respondeu o abade. Como não? Eu sou amigo do Golem. Eu recebi da minha casa várias vezes o que aconteceu com o Golem. Ele recuou, olhou-me duro nos olhos e disse: o Golem suicidou-se. Abade, ele não faria isto. Ele não faria isto. Ele tem uma irmã. Bem, ele foi assassinado, porque o suicídio dele é um assassinato. Eu voltava da missa do galo e passava ali pelo pequeno bosque. Quando eu passava, à luz fraca de um lampião, eu vi um homem amarrado a um poste, sem as roupas, a pele branca, recebendo a neve e o frio. Eu olhei e escutei um gemido. Havia um grupo de jovens que rodava de mãos dadas, cantando cirandas. Então os jovens gritaram: Feliz Natal, abade. Mas estes ouvidos, acostumados à confissão, eu escutei os gemidos, acerquei-me, e lá estava um homem deformado, derreado, atado em cordas, as vestes do chão. Eu tirei os cordões da minha sotaina e expulsei os vândalos embriagados. E então desatei as cordas, vesti-lhe a indumentária rasgada, ergui-o nestes braços, estreitei-o de encontro ao peito. Ele colocou a cabeça pesada no meu ombro e perguntou chorando: abade, hoje não é o dia de Natal. É, meu filho. Não é o dia que Jesus nasceu. É, meu filho. Mas ele nasceu para os ricos, não foi, abade? Não, meu filho. Ele nasceu para todos. Abade, por que fazem assim comigo? Que culpa eu tenho de ser deformado? Por que eu sou assim, abade? E eu não lhe pude dizer nada. Eu não sei por que era assim. Abade, por que faz isso comigo na noite de Natal? Se Jesus veio para redimir os miseráveis, por que a mim? Cale-se, meu filho. Não blasfeme. Existem mistérios, a doutrina dos mistérios, que nós não penetramos, mas não se rebele. Eu sou seu amigo. Eu estou solidário a você. Venha, meu filho. É noite de Natal. Ouçamos a melodia dos anjos. Trouxe até aqui a sacristia. Coloquei-o no divã. Ele me olhou profundamente comovido. Então eu preparei aquele outro divã e disse: deite-se, durma. Uma noite de sono renova as nossas energias amanhã. Nós conversaremos com calma. Abade, hoje é Natal. Feliz Natal, meu filho. Ele ficou me olhando e eu lhe disse que às 6 da manhã eu viria para a missa matinal. Puxei a porta da sacristia e ele ficou. Quando eu cheguei aqui às 6 horas, a cama estava intocada. Somente o lugar que ele sentou. Por certo, ele estava cansado e voltou a casa. Mas na hora que eu celebrava a Santa Missa, e no momento em que eu ergui a Eucaristia, 2 crianças entraram correndo e gritaram: abade de la Rudère, um homem morto nas águas do Sena,
entre os sargaços. Eu pedi licença a Nosso Senhor, coloquei-o ali e saí a correr. Quando eu lá cheguei, era ele. Não suportou a humilhação, a miséria. Ele já havia sofrido muito, mas essa humilhação terrível, ele não suportou e optou pelo suicídio. Esse crime é contra Deus, mas não é tudo. Quando nós trouxemos seu corpo e revistamos os bolsos, encontramos uma fotografia de uma jovem, um endereço. Mandamos lá. Era uma vendedora de ilusões. O soldado subiu ao terceiro andar. Ela já se besuntava às 7 da manhã para o comércio miserável da carne. E o soldado perguntou-lhe, Marie, sim. Eu veio em nome do abade de la Rudère, porque o Golin, tinha o nome dele, o Golin, que fizeram com ele? O Golin, senhorita, o Golin morreu. Não. Ele não pode morrer. Senhorita, o Golin suicidou-se. Ela parecia uma fera. Bateu a porta na cara do soldado, que desceu a escada e eu escutou o estampido de arma de fogo. Subiu correndo, ela estava numa poça de sangue. Porque parece que ela ainda vivia por causa do irmão. Eu pedi permissão às autoridades policiais para trazer-lhe o corpo depois da necrópsia, como de Golin. Serão velados os dois aqui em a nave da catedral. Às 15 horas eu irei inumá-los ali no jardim. Eles não são suicidas. Eles foram assassinados por uma sociedade indiferente, materialista, perversa. Venha também, que eu desejo que escute o meu sermão. Eu não pude sair do lugar. Às 15 horas, todo o bairro repletava a igreja. Havia um silêncio sepulcral. Dirigi-me à nave resplandecente onde estava uma essa, e sobre ela os 2 caixões brancos, ironicamente, simbolizando a pureza. Então, o coro da catedral começou a cantar o Salmo 114, o Salmo da penitência. Ó Israel, as tuas dores e mágoas. Então apareceu o abade, subiu ao púlpito e do alto contemplou a paisagem humana. No centro, os 2 caixões. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Ergueu a voz e toda a catedral ouviu. Cristãos, a palavra foi uma chibatada. Quando eu morrer e me aproximar do Santíssimo Senhor, e ele me perguntar, abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei, eu abaixarei a cabeça e ficarei em silêncio. Então o Senhor me perguntará por vez segunda, abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei. Manterei o silêncio sepulcral. Mas quando ele, pela terceira vez, perguntar, e silabou, abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei, eu direi, Senhor, não eram ovelhas, eram lobos vestidos de ovelhas. E desceu, chegou entre os 2 caixões e ergueu-os. O público correu, e enquanto o coro orava, ele se aproximou do jardim e em 2 covas abertas, ele fez descer os 2 caixões, abençoando-os e dizendo palavras cabalísticas que terminavam, já que a vida vos separou durante a existência, que a morte vos una para sempre. Eu vos perdoo,
de todos os vossos pecados. Pierre Van Passen havia se utilizado de Ugolin para traduzir a tragédia destes também dias tumultuosos. Eram solidários, haviam exercido esta solidariedade que deve assinalar todas as vidas, mesmo daqueles que não têm um ideal de natureza religiosa, mas têm o ideal de humanidade, mas que especialmente deve permanecer na alma dos que se dizem cristãos. Apesar dos seus sentimentos de nobreza, faltou-lhes o conhecimento da reencarnação, que nos ajuda a ser ainda mais solidários ao entendermos a razão das coisas e dos fenômenos do sofrimento humano. O abade, se conhecesse a reencarnação, diria porque Deus muitas vezes permite que fique vazio o ninho quando a ave-mãe viaja, mas não abandona os filhos, porque volta do mais além para diminuir-lhes os sofrimentos. Falaria das leis de causa e de efeito, ele diria que esses sádicos que o atormentaram eram mais infelizes do que ele o atormentado, porque a verdadeira dor vai esculpir-se naquele que pratica o mal em relação ao seu próximo. Se ele conhecesse a lei da reencarnação na sua solidariedade cristã, teria dito a Ugolin que deveria continuar com esperança, vivendo com alegria esse exílio de natureza provacional. Ele não estava em expiação porque estava lúcido, podia movimentar-se, carregava a cruz da sua agonia, mas podia pensar em Deus. Se Pierre Van Passen conhecesse a doutrina das reencarnações, poderia ter dito a Ugolin que aquele encontro não era um encontro convencional, era um reencontro de almas. Estamos na terra reencontrando-nos, e se nos encontramos pela primeira vez, firmamos um pacto para futuros reencontros. E eu teria dito que a função essencial da vida é amar. Que ele, o Ugolin, deixasse-se ser amado, permitisse ao sentimento nobre deste homem tão sofrido, que experimentou efeitos de existências pregressas, nas quais delinquiu e agora abraçado ao Evangelho do Mestre, numa outra denominação religiosa, expungia as dores amargas e se renovava para o futuro. A reencarnação. Este paradigma da doutrina espírita é, sem dúvida, o melhor elemento para explicar por que estamos aqui, por que devemos ser solidários, para não vivermos solitários, porque nos é exigido pela lei da consciência amar, a fim de sermos verdadeiramente felizes. Este congresso, ao eleger a solidariedade, na sua expressão mais elevada, estende essa solidariedade, como disse muito bem o doutor Novelino, repetindo as palavras da doutrina espírita, a caridade que vai além da esmola, a caridade moral. Porque é muito comovedor dar o pão a quem tem fome, mas é extraordinário dar a luz ao ignorante, o alfabeto àquele que o desconhece, oferecer ao indivíduo os elementos para que se liberte da miséria, ao invés de mantê-lo na miséria com as nossas migalhas. A verdadeira solidariedade é a irmã gêmea da caridade. E o conhecimento que liberta é o instrumento que pode proporcionar muitas bênçãos nos estudos que teremos a partir de amanhã, às primeiras horas. Os nossos âncoras estarão examinando a solidariedade sob vários enfoques. A luz consoladora do Espiritismo. E os expositores estarão enriquecendo-nos de sabedoria, não para enriquecermos a mente, para dulcificarmos o coração, para aprendermos
que numa sociedade justa há lugares para Ugolãs, para Maris, para Abades de la Rudère, para Pierres Van Passe. Há lugar para todos em uma convivência fraterna. E nestes dias de tanto tumulto, de violência, de sexolatria, de toxicomania, de disparates legais que nunca serão morais, é necessário que nós, os cristãos espíritas, vivamos o Evangelho, para que todos saibam que somos seu irmão, para que todos identifiquem que somos realmente irmãos, e que a nossa proposta não é verbal, não é intelectual, é uma proposta que redime o homem perante a sua própria consciência e dignifica-o, tornando-o cidadão do universo. Então, neste momento especial, esqueçamos-nos por instantes a queixa, a reclamação, ou tudo aquilo que nos desagrada, para louvar a este, que é o Pai de misericórdia, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, dizendo-lhe, Senhor, enquanto a maioria se desespera da volúpia do prazer, aqueles que te amamos, queremos dizer-te da nossa infinita alegria, da alegria de viver, desejamos agradecer-te a bênção da vida, que é bela e que é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento no almeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, ouve-se uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero rogar e pedir, porque eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor, voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que legisla, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção. Pela voz que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, mãos de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que diante desta expiação na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, está numa favela, é um ninho, um grabato de dor, um bangalô, um duplex, seja lá o que for, mas que dentro dele
exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão. Pelo menos a companhia de um cão. Porque é tão triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem assim blasfemarei. Pelo contrário, eu direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela sua atenção, muito obrigado, Senhor.